Você já percebeu seu gato olhando fixamente para um canto vazio da sua casa? Ou se comportando de forma estranha, como se estivesse protegendo seu espaço de algo invisível? Talvez tenha pensado que era apenas uma travessura felina, mas... E se eu te dissesse que ele pode estar te salvando de uma ameaça espiritual? Hoje você vai descobrir uma verdade tão poderosa quanto misteriosa. Uma revelação compartilhada por um dos santos mais influentes da história, Padre Pio. Um homem que não apenas viveu experiências místicas, mas também deixou testemunhos únicos sobre os gatos e seu papel no mundo espiritual. Este vídeo não é apenas para quem ama gatos, mas para todos que alguma vez já sentiram que há algo além do visível. Porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre sua relação com seu gato e com sua própria alma. Prepare-se para entender por que, segundo Padre Pio, seu gato não está na sua vida por acaso, mas como parte de um propósito divino. E se você ainda não tem um, talvez ao final deste vídeo se pergunte se chegou a hora de abrir seu lar para um verdadeiro guardião espiritual. Para compreender a dimensão espiritual que Padre Pio atribuía aos gatos, é essencial primeiro conhecer quem foi esse homem e por que seus ensinamentos continuam impactando milhões, mesmo décadas após sua morte. Padre Pio de Pietrelcina, um frei capuchinho italiano, é reconhecido como um dos santos mais enigmáticos do século XX. Dotado de dons extraordinários como bilocação, leitura de almas e os estigmas de Cristo, sua vida foi marcada por fenômenos místicos e uma profunda conexão com o mundo espiritual. Pessoas do mundo inteiro iam até seu convento em San Giovanni Rotondo em busca de consolo, cura e orientação. Mas há um aspecto pouco conhecido de sua vida que, hoje, começa a vir à tona. Sua relação especial com os animais, e em particular, com os gatos. Não se tratava de uma simples simpatia por felinos. Padre Pio observava seus comportamentos atentamente e chegou à conclusão de que esses animais eram mais do que companheiros silenciosos. Ele os via como verdadeiros sentinelas espirituais, dotados de habilidades que nós, humanos, muitas vezes ignoramos. Durante anos, o frei escreveu e falou sobre como os gatos podiam detectar presenças invisíveis, proteger espaços sagrados e agir como escudos contra energias negativas. Suas observações não eram apenas teóricas, estavam respaldadas por experiências repetidas dentro do mosteiro e por testemunhos de pessoas que viveram encontros inexplicáveis ao lado desses felinos. Essa descoberta, que até pouco tempo permanecia em segundo plano entre seus ensinamentos, adquire hoje nova relevância. Porque num mundo cada vez mais desconectado do espiritual, recuperar o olhar de Padre Pio sobre os gatos é redescobrir uma fonte de proteção, sabedoria e companhia silenciosa. E o mais surpreendente é que, segundo ele, se um gato chegou à sua vida, não foi por acaso. É um chamado divino, um encontro com propósito. Mas o que exatamente Padre Pio vivenciou com esses animais? Que histórias sustentam suas crenças? E, acima de tudo, que sinais podemos reconhecer hoje em nossos próprios lares? É isso que vamos descobrir agora. No convento de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio passou grande parte de sua vida, existem histórias que ainda hoje são sussurradas com admiração. Algumas falam de curas milagrosas, outras de encontros com o divino. Mas há uma categoria especial de relatos que intriga profundamente: os que envolvem gatos. Um dos testemunhos mais impactantes vem dos próprios irmãos franciscanos que conviviam com ele. Contavam que havia um gato cinza que aparecia sempre em sua cela nos momentos de maior tribulação espiritual. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem como entrava, mas ali estava, silencioso, vigilante, como se compreendesse a magnitude do que estava acontecendo. Esse gato não apenas acompanhava Padre Pio em seus momentos de oração intensa, como também desaparecia tão misteriosamente quanto surgia. Não era um animal do convento, e mesmo assim, sempre aparecia quando mais era necessário. Alguns testemunhos afirmam que esse felino se posicionava aos pés do santo
exatamente antes de ele revelar mensagens divinas, receber estigmas ou enfrentar ataques espirituais. Mas esse não foi um caso isolado. Uma mulher doente, vinda de Nápoles, foi ao mosteiro em busca de uma cura. Antes mesmo de falar com Padre Pio, um gato que rondava o local se aproximou dela, sentou-se aos seus pés e começou a ronronar de forma insistente. O frei, ao vê-la, sorriu e disse: "Vejo que você foi escolhida para receber uma graça especial." Nos dias seguintes, a mulher experimentou uma recuperação inexplicável. Essas histórias se multiplicam. Visitantes relatam como, antes de receberem uma bênção ou experimentarem alívio de suas dores, viam um gato agindo de maneira incomum perto deles, olhando intensamente, roçando nas pernas ou simplesmente permanecendo por perto sem nenhum motivo aparente. O próprio Padre Pio escreveu em suas cartas e diários sobre sua convicção de que os animais, especialmente os gatos, eram capazes de detectar o invisível. Ele os chamava de antenas espirituais e afirmava que sua presença era um sinal de proteção. Segundo ele, quando um gato se aproxima de uma pessoa doente ou angustiada, não o faz por acaso. Está respondendo a um chamado interior que lhe permite atuar como canal de graça e equilíbrio. Um dos relatos mais comoventes vem de um jovem noviço que, certa noite, após uma intensa tormenta espiritual, encontrou Padre Pio ajoelhado, tremendo, profundamente concentrado em oração. Ao seu lado, sobre a cama, estava o mesmo gato cinza, com os olhos fechados e uma expressão de calma absoluta. Foi como se o animal estivesse rezando com ele, contou o noviço. Até mesmo aqueles que não acreditavam no sobrenatural não conseguiam ignorar as coincidências. O comportamento desses gatos era preciso demais, constante demais, simbólico demais para ser apenas fruto do acaso. Esses testemunhos não apenas alimentam a fé, mas despertam um novo olhar sobre os animais que convivem conosco. E se, como afirmava Padre Pio, eles realmente forem mensageiros do céu? E se sua presença ao nosso lado tiver um propósito maior? As experiências vividas em San Giovanni Rotondo nos convidam a repensar o papel dos gatos em nossas vidas. Não como simples mascotes, mas como colaboradores silenciosos do divino. Como seres sensíveis que detectam o bem e o mal, que se posicionam nos locais onde mais se precisa de limpeza energética, que se oferecem para absorver nossas cargas sem nada pedir em troca. E o mais importante, como companheiros de missão, porque quando uma presença felina surge em momentos de dor, angústia ou transformação, talvez, apenas talvez, esteja cumprindo um papel que o próprio céu lhe confiou. Aos olhos de Padre Pio, os gatos não eram apenas animais domésticos dotados de agilidade e mistério. Ele os via como criaturas sagradas, colocadas no mundo com uma missão espiritual muito clara: guardar, purificar e assistir silenciosamente nas batalhas invisíveis que se travam na alma e no lar. Durante seus anos no convento, ele observou cuidadosamente como esses felinos reagiam diante de determinadas pessoas, lugares e situações. Concluiu que os gatos possuíam uma sensibilidade espiritual superior, algo que lhes permitia identificar presenças, intenções e energias muito antes dos seres humanos. Um dos aspectos mais surpreendentes que Padre Pio compartilhava era a forma como os gatos sentiam o ambiente. Se um espaço estava carregado de negatividade ou sofrimento, era comum ver um gato rondar, esfregar-se nas paredes ou deitar-se em locais incomuns. Para o santo, esses comportamentos não eram aleatórios. Eram sinais claros de que o animal estava realizando um trabalho espiritual de limpeza e equilíbrio. Ele acreditava que, assim como os sacerdotes purificam com orações e sacramentais, os gatos o fazem por meio de sua presença, movimentos e vibração energética. E aqui entra um dos elementos mais fascinantes: o ronronar. Cientificamente, o ronronar dos gatos já foi relacionado a efeitos terapêuticos.
Sabe-se que sua frequência vibratória ajuda a reduzir o estresse, melhorar a cicatrização e até fortalecer os ossos. Mas Padre Pio ia além. Ele afirmava que o ronronar tinha uma dimensão espiritual. Para ele, sempre que um gato ronrona perto de seu tutor, não está apenas demonstrando afeto ou buscando conforto, está rezando. Padre Pio chamava esse som de uma oração contínua, um sussurro sagrado que emite vibrações capazes de harmonizar o campo espiritual da casa e da pessoa. Em seus escritos, chegou a comparar esse som com cânticos gregorianos, suaves, repetitivos, com o poder de dissolver a inquietação e restaurar o equilíbrio. Segundo sua visão, um gato que escolhe deitar-se sobre uma pessoa doente e começa a ronronar está intervindo diretamente em seu processo de cura, tanto física quanto espiritualmente. Outro ponto fundamental de seus ensinamentos era a posição dos gatos dentro da casa. Se um dormia próximo ao coração do tutor ou sobre o travesseiro, ele interpretava isso como um ato de proteção durante o sono, momento em que a alma está mais vulnerável. Se dormia nos cantos escuros da casa, onde ninguém mais se sentia confortável, ele via isso como um esforço para equilibrar energias densas, como se o gato atuasse como um filtro purificador em zonas espiritualmente comprometidas. Até mesmo os momentos em que o gato permanece completamente imóvel, olhando fixamente para um ponto invisível no ar, tinham uma explicação para ele. Padre Pio acreditava firmemente que, nesses instantes, o felino estava percebendo presenças que nós não conseguimos ver, entidades, anjos ou até almas em sofrimento. Sua quietude não era passividade, era vigilância espiritual. Essa análise profunda se completava com outra ideia reveladora: os gatos são designados. Ou seja, quando um gato chega à sua vida, especialmente em momentos de dificuldade, doença ou crise existencial, isso não acontece por acaso. Segundo Padre Pio, isso é uma resposta do céu às suas orações, até mesmo aquelas que você ainda não expressou em palavras. É como se Deus enviasse um sentinela silencioso, um guardião que compreende sua dor sem necessidade de explicação. Aliás, o santo insistia que existe uma inteligência espiritual nos gatos, que lhes permite escolher os lares onde devem viver. Não são os humanos que adotam os gatos. São os gatos que se apresentam onde sua missão é necessária. Ele repetia com frequência: quando um gato entra na sua vida, observe-o, escute-o, aprenda com ele, pois ele foi enviado a você como um protetor silencioso, um vigia da alma. Sua análise não se restringia ao plano místico, também tocava o emocional. Padre Pio enxergava nos gatos uma extraordinária capacidade de empatia. Comentava como eles se aproximam quando seu tutor chora, como permanecem por perto durante o luto, como preferem estar ao lado de pessoas espiritualmente abertas, mesmo que estas não tenham consciência disso. Assim, para ele, os gatos eram uma espécie de espelho da alma. Seu comportamento refletia o que acontecia no plano invisível. Se estão inquietos, provavelmente algo não está bem. Se dormem tranquilos, o ambiente está em paz espiritual. Essa análise nos conduz a uma conclusão transformadora. Os gatos não apenas sentem, eles atuam. Não apenas detectam, eles intervêm. São pequenos sacerdotes do silêncio, executores de uma missão divina que poucos sabem interpretar. E se você tem um gato em casa, segundo Padre Pio, você já está sob uma proteção espiritual mais poderosa do que imagina. Saber que os gatos podem ter uma missão espiritual já é algo poderoso, mas ainda mais impactante é aprender a reconhecer os sinais concretos de que o seu gato está ativamente cumprindo seu papel como guardião. Padre Pio, com sua sensibilidade aguçada, documentou comportamentos específicos que revelam quando um felino está trabalhando espiritualmente. A seguir, você conhecerá os 3 sinais principais que, segundo o santo, nunca devem ser ignorados. 1. Dormir ao seu lado. Escudo durante o sono. Se o seu gato dorme na sua cama, especialmente próximo à sua cabeça, peito ou costas,
Isso não é apenas uma demonstração de carinho ou apego. Segundo Padre Pio, esse gesto é um ato espiritual profundo. Durante o sono, sua alma entra em um estado de maior vulnerabilidade. É quando estamos mais expostos a influências externas, físicas e espirituais. O gato, ao se posicionar próximo a você, age como um escudo energético. Seu corpo funciona como um filtro que neutraliza qualquer energia negativa que tente penetrar seu campo espiritual. É como se ele se oferecesse para receber o que você não consegue ver, mas que pode te afetar. Muitos tutores relatam que dormem melhor ou têm menos pesadelos quando seus gatos dormem com eles. E isso não é coincidência. 2. Sentar-se em janelas e portas. Proteção dos portais. Outro sinal-chave é quando o gato se instala perto de portas ou janelas, especialmente por longos períodos. Embora possa parecer apenas curiosidade, Padre Pio ensinava que esses pontos são portais energéticos, por onde entram e saem diferentes tipos de influências. Ao se posicionar nesses locais, o gato está atuando como sentinela, bloqueando o que não deve entrar e permitindo apenas o fluxo de energia positiva. Isso é especialmente significativo se você perceber que o gato faz isso com frequência, como se estivesse de guarda. Ele está cuidando dos limites do seu lar, das fronteiras entre o físico e o espiritual. 3. Seguir você em momentos de tristeza ou doença. Quando você passa por momentos difíceis, uma perda, uma doença, ansiedade, depressão, e o seu gato começa a te seguir de cômodo em cômodo, isso não é por acaso. Padre Pio acreditava firmemente que nessas horas o felino absorve parte da carga que você carrega. Há relatos de que o comportamento dos gatos muda drasticamente nesses contextos. Tornam-se mais afetuosos, mais vigilantes, até mais falantes. Eles percebem que seu campo energético está alterado e, em seu papel espiritual, tentam ajudá-lo a restaurar o equilíbrio. Outros sinais sutis. Além desses 3 sinais principais, existem outros comportamentos que também podem ser interpretados como intervenções espirituais. Miados noturnos persistentes entre 3 reais e 4 reis da manhã. Esse é o chamado horário espiritual em muitas tradições místicas. Padre Pio observou que é quando o véu entre os mundos se torna mais tênue. Se seu gato está especialmente agitado ou miando com insistência nesse horário, ele pode estar percebendo presenças ou movimentações energéticas que exigem sua atenção, ou até sua oração. Postura de esfinge. Quando o gato se senta completamente ereto, com a cabeça erguida e o olhar fixo em uma direção, especialmente em silêncio absoluto, ele está em estado de leitura energética. Padre Pio interpretava essa postura como uma ação consciente de limpeza ou vigilância espiritual. Esfregar-se nas suas pernas ao chegar em casa. Esse sinal, tão comum e aparentemente inofensivo, carrega grande significado. O felino está limpando seu campo energético de qualquer carga que você tenha trazido da rua. Estresse, tensões, influências negativas. É uma forma silenciosa de te restaurar assim que você entra no seu espaço sagrado. Dormir em áreas novas da casa. Se o gato começa a descansar em cantos ou cômodos que antes ignorava, pode ser que ele esteja trabalhando para equilibrar a energia daquele lugar. É um sinal de que algo mudou naquela parte da casa, e o gato detectou isso antes de você. Deitar sobre partes do seu corpo que estão doentes. Há muitos relatos de gatos que se deitam sobre o abdômen, peito ou pernas doloridas dos seus tutores. Para Padre Pio, isso não era um comportamento aleatório, mas uma resposta instintiva a um desequilíbrio energético. O gato não apenas detecta, ele oferece alívio através de seu calor e vibração. A importância de estar atento. O mais importante que Padre Pio nos ensinava era: não ignore esses sinais. Cada comportamento carrega uma razão, uma mensagem, uma função. Quando observamos com atenção, começamos a perceber que o gato não apenas acompanha, ele age, não apenas está presente, ele intervém.
Por isso, se você tem um gato em casa, comece a observá-lo com mais profundidade. Pergunte-se o que ele está tentando te mostrar, proteger ou equilibrar. Suas ações muitas vezes são respostas silenciosas a orações que você ainda não verbalizou, a inquietações que você nem percebeu ainda. E se você começa a notar mais de um desses sinais, pode ter certeza de uma coisa: seu guardião espiritual está completamente ativo. Padre Pio não apenas observava o comportamento dos gatos. Ele também prestava atenção na aparência, especialmente na cor do pelo, atribuindo a ela um significado espiritual específico. Segundo seus escritos e ensinamentos, a cor do gato não é apenas uma característica física, mas um indicativo do tipo de energia espiritual que esse felino foi designado a canalizar na sua vida. Gato preto, escudo contra as sombras. Apesar das superstições populares que os associam ao azar, Padre Pio defendia os gatos pretos como os mais poderosos protetores contra energias negativas. Seu pelo escuro atua como um escudo absorvente, capaz de repelir influências sombrias. Ter um gato preto, segundo ele, é um sinal de que você precisa de uma barreira espiritual forte em sua vida. Gato branco, paz e harmonia. Os gatos brancos são portadores de luz, paz interior e clareza espiritual. Eles são extremamente sensíveis às emoções humanas e atuam como catalisadores de serenidade. Sua presença harmoniza ambientes e dissipa tensões invisíveis, sendo ideais para lares que buscam equilíbrio emocional. Gato rajado, tigrado, cura energética. Os gatos rajados, com seus padrões únicos, eram considerados por Padre Pio como verdadeiros mestres da cura. Eles ajudam a estabilizar campos energéticos e a recuperar o equilíbrio emocional. São ideais para lares onde há doenças físicas ou sofrimento emocional frequente. Gato tricolor, calicó, bênção divina. Os gatos tricolores, especialmente as fêmeas, são vistos como mensageiros abençoados. Sua energia é rara, poderosa e está associada à proteção divina, milagres e novos começos. Ter um gato tricolor em casa, segundo Padre Pio, é um sinal claro de graça espiritual especial sobre aquele lar. Assim, até mesmo a cor do seu gato pode revelar o propósito espiritual de sua presença na sua vida. Nada é por acaso. Cada detalhe carrega uma missão, uma vibração, um chamado. O conhecimento espiritual não atinge seu potencial máximo se não vier acompanhado de ação. Por isso, Padre Pio não apenas falava sobre os gatos como guardiões espirituais, mas também deixou recomendações práticas para fortalecer esse vínculo sagrado e ativar ao máximo seu potencial como protetores da alma e do lar. A seguir, veja uma série de práticas simples, mas profundamente significativas que você pode adotar no seu dia a dia se tem um gato em casa. 1. Abençoar seu gato ao acordar. Todas as manhãs, ao se levantar, aproxime-se do seu gato e faça sobre ele o sinal da cruz. Enquanto faz isso, diga em voz baixa a oração recomendada por Padre Pio. Senhor, abençoe este guardião que colocaste no meu caminho. Fortaleça sua missão e proteja-o com tua graça. Esse pequeno gesto de gratidão e proteção mútua cria uma conexão energética mais profunda entre você e seu felino, preparando-o espiritualmente para continuar sua missão durante o dia. 2. Água benta perto do local de descanso. Coloque um pequeno recipiente com água benta próximo ao local onde seu gato costuma dormir. Essa prática ajuda a manter a pureza energética do espaço, garantindo que o ambiente continue equilibrado e livre de influências negativas. Você também pode borrifar algumas gotas ao redor da cama ou almofada do gato enquanto reza o Salmo 91, conhecido por seu poderoso efeito de proteção espiritual. 3. Música sagrada e oração em voz alta. Segundo Padre Pio, os gatos são particularmente receptivos à música espiritual. Hinos, cantos gregorianos, salmos entoados, tudo o que eleva a frequência do lar também eleva a sensibilidade do animal. Por isso, ao rezar ou meditar,
Faça isso em voz alta, se possível. Você notará que seu gato se aproxima, se acomoda ao seu lado ou simplesmente permanece ouvindo com atenção. Essa é a maneira dele de participar do ato espiritual, criando com você uma aliança silenciosa de luz. 4. Gratidão consciente todas as noites. Antes de dormir, reserve alguns segundos para agradecer ao seu gato pela proteção que ele ofereceu durante o dia. Acaricie-o suavemente e diga: obrigado por me acompanhar, por proteger meu lar e por sua presença sagrada. Esse gesto de gratidão fortalece o vínculo emocional e intensifica a energia protetora do animal, como se ele se recarregasse com o reconhecimento. 5. Invocar São Francisco de Assis. Padre Pio também recomendava colocar uma medalha de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, perto do local de descanso do gato. Isso consagra ainda mais sua missão como protetor espiritual. Quando sentir o ambiente pesado ou carregado, reze com o gato ao seu lado. São Francisco, guie este pequeno guardião. Fortaleça sua missão e nos proteja com tua luz. 6. Ritual de limpeza em espaços novos. Ao entrar pela primeira vez em um novo lar, quarto ou ambiente carregado, deixe que seu gato explore livremente enquanto você segura uma vela abençoada. A presença dele e o seu caminhar pelo local ajudam a detectar e limpar vibrações densas. Esse ritual também pode ser feito sempre que você introduzir móveis ou objetos novos na casa. 7. Meditação com contato físico em momentos de enfermidade. Em casos de dor física ou emocional, coloque o gato próximo à área afetada enquanto faz uma respiração consciente ou uma oração silenciosa. O ronronar e o calor do felino ativam processos de cura espiritual, uma técnica recomendada pelo próprio Padre Pio. Essas práticas, além de simbólicas, criam uma ponte real entre o visível e o invisível. Elas fortalecem uma relação que vai além do afeto cotidiano e transformam o gato em um verdadeiro canal de luz divina. Não se trata de superstição, tampouco idolatria, mas de reconhecer o papel espiritual que essa criatura assumiu silenciosamente na sua vida. Depois de conhecer todas essas revelações, histórias e ensinamentos, é impossível olhar para o seu gato da mesma forma. Aquilo que parecia apenas uma companhia silenciosa, agora se transforma em uma presença com propósito, com missão. Padre Pio nos lembra que nada acontece por acaso quando se trata do mundo espiritual. Se um gato chegou à sua vida, se ele te escolheu, se te acompanha sem razão aparente em momentos difíceis, não é coincidência. É uma resposta do céu, um gesto de proteção divina manifestado em forma de pelos suaves, olhos penetrantes e um coração silencioso que pulsa ao seu lado. Muitos passam pela vida sem perceber esses pequenos milagres, ignoram os sinais, minimizam o invisível e seguem adiante sem compreender que, talvez, aquele gato que dorme ao lado deles todas as noites esteja travando batalhas espirituais em seu nome. Hoje, você recebeu um conhecimento profundo, não porque seja raro ou esotérico, mas porque é uma sabedoria escondida no cotidiano. O ensinamento de Padre Pio é claro. Os gatos são guardiões enviados por Deus, e reconhecê-los como tal abre um novo nível de conexão espiritual. Por isso não basta amá-los. É preciso respeitá-los, agradecê-los e permitir que sua missão sagrada continue. Da próxima vez que seu gato te encarar fixamente, que ronronar sem motivo aparente, que te acompanhar no silêncio de uma noite difícil, lembre-se, você não está só. Existe uma missão em andamento. Uma força invisível está agindo a seu favor. E se você ainda não tem um gato, talvez esta mensagem seja o sinal que você esperava para abrir sua casa e sua alma a um desses verdadeiros guardiões celestiais.